Olá, começando mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e desenvolvido há quase 2 anos para levar até vocês desenvolvimento pessoal e profissional. Lembrando, eu nunca canso de citar que sempre vai depender de você, da sua ação, né? Que conhecimento sem ação não vale nada. E já passando para agradecer todo mundo que nos acompanha aqui pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre, deixando o nosso grande abraço e muito obrigado. E todo mundo que nos segue aqui pelo YouTube, pelas nossas mídias sociais. E se você ainda não faz parte, vem logo, @haja certo. YouTube, Instagram, Facebook, você é sempre bem-vindo. E hoje, dando continuidade a um assunto que foi muito pedido para a gente falou há 3 semanas atrás com o Leonai, falando sobre esse empreendedorismo, essa atitude ativa do líder, da liderança ativa nas empresas. E hoje nós vamos trazer um grande amigo para falar sobre uma continuidade desse bom papo, né? A gente vai falar do como é que pode ser a liderança do coach nas corporações, né? Essa liderança tem que ser ativa também. E nós vamos trazer aqui o Lucas. Lucas, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui com a gente. Olá, Aldrin. Olá a todos os telespectadores, a audiência aqui do Papo Coaching. O Aldrin é uma pessoa que eu conheci no movimento aqui em Alphaville, em São Paulo, e estava desejando, já esperando por esse momento aqui contigo, Aldrin. Espero contribuir com a tua audiência. Ah, sem dúvida. Gente, eu vi uma palestra do Lucas e foi, assim, maravilhoso. E aquele negócio, nosso objetivo é sempre trazer pessoas boas para falar com a gente aqui, para contribuir com informação relevante, importante, para o nosso crescimento, né? Porque eu me incluo sempre nisso, porque eu sempre estou aprendendo, viu, Lucas? Sempre aprendo um pouquinho com todo mundo que passa aqui, a gente vai trabalhando nisso aí. Lucas, mas aí é o seguinte, por exemplo, a gente sabe do movimento do coaching, né? O coaching, tanto que a gente ajuda uma pessoa, um profissional a melhorar de vida pessoal, profissional, enfim. Mas como é que é esse movimento do coaching nas corporações? Como que esse líder coaching pode fazer uma diferença ainda maior nisso? Porque ele acaba fazendo uma diferença na vida dele, né? Quando ele passa por um processo de coaching, ele tem toda uma mudança na vida dele. Mas como é que ele pode levar isso para a empresa? Ótimo, Aldrin, ótima pergunta. Inclusive porque a metodologia coaching, né, ela tem de fato uma conceituação, se a gente fazer a tradução literal do inglês para o português, é treinador. E nada mais necessário do que um líder nas organizações, de fato, ser um treinador, desenvolver habilidades e competências nas pessoas da sua equipe. Claro, começando com a autogestão, com a autoliderança, desenvolvendo habilidades e competências em si próprio para conseguir desenvolver habilidades e competências dos outros. Tem um grande gestor, talvez tu conheça ele, né, que já não está mais entre nós, infelizmente, mas é uma pessoa que eu tinha uma admiração muito grande, Jack Welch, que ele presidiu aí a General Electric durante algum tempo e tem resultados incríveis, né, tem várias obras contando as histórias dele. Ele comentava o seguinte, que no futuro todos os líderes serão coaches, quem não desenvolver essa habilidade será automaticamente descartado pelo mercado. E Jack Welch fez citação lá na década de 90, né, logo quando ele estava iniciando também uma pegada mais coach dentro da sua gestão, dentro da GE. E o que ele quer dizer com isso? Ele tinha uma visão de médio e longo prazo, porque quando a gente olha para as organizações hoje, Aldrin, nós observamos que os colaboradores, os profissionais estão num nível de exigência muito maior. Eles olham muito mais para a cultura da organização, para uma liderança mais humanizada, para uma organização que vai, de fato, fazer com que eles entrem e saiam melhores do que eles entraram. E é aí que o líder coaching entra. Um líder que é humanizado, o líder que usa a metodologia coaching para liderar e desenvolver as pessoas do seu time. Então, em resumo, é uma liderança altamente necessária que já há algum tempo vem fazendo a diferença nas organizações. Ah, legal, isso aí. E você me lembrou de uma coisa, é o seguinte, até mandar um grande abraço para o Leandro, grande amigo lá da Newton Paiva, de uma universidade aqui de Belo Horizonte, e um bate-papo com o Leandro, a gente falando para a turma dele, eu acho que é de recursos humanos, se não me engano, e eu expliquei para ele que o seguinte, o recurso humano ele vai ter que ser um coach, porque ele vai ter que trabalhar essas competências das pessoas, cada vez mais, ele ajudar. Porque é o seguinte, a analogia que você fez aí, nem analogia, né, na tradução literal do coach para treinador, e aí quando você pega isso, você pega a nível de time de futebol, por exemplo. O que um bom treinador faz? Ele motiva, ele coloca os jogadores nas posições corretas e cria estratégia, né, estuda o adversário. Então, tudo isso aí faz parte do treinador. E o coach, não diferente disso, ele tem que fazer isso também.
Como é que você leva isso para a corporação, para a indústria, para a empresa, por exemplo? É justamente ele estar sempre atento ao mercado, atento à concorrência, não preocupado com concorrência, mas atento ao que o movimento está sendo feito. Para quê? Para que ele possa usufruir dessa energia, dessa corrente que está acontecendo e colocar as pessoas certas no lugar certo. E o mais importante, continuar a desenvolver essas pessoas para que tenham um contínuo crescimento. Eu acho que uma função do coach, ele, justamente nas corporações, é justamente isso. Ele ser aquele cara, não só o cara motivador, a gente vê muito hoje em eventos de coach mesmo, muita música alta, nego pulando, aquilo tudo tem sentido, ativar partes dos cérebros, liberar dopamina e por aí vai, né? Várias substâncias do seu corpo, que é importante também, e até para dar uma acordada também, porque geralmente são eventos muito compridos. Mas o coach ele não é só esse líder motivador, ele faz parte da motivação, mas eu acho que ele trabalhar toda essa estratégia de planejamento, de pessoa certa no lugar certo, e toda essa analogia do que está acontecendo, por quê? Porque o ser humano, ele é único. E pode ser que naquele momento ele não esteja desenvolvendo o melhor papel dele, por questão até fisiológica, vamos falar assim, né? E aquilo é para ser respeitado. Então, um bom coach, um bom líder, ele tem que avaliar isso, né? Como é que você observa isso? Com certeza, Aldrin, eu vejo que a metodologia em coaching em si, ela tem alguns pilares essenciais. O primeiro pilar da metodologia coaching que é a clareza, de fato, onde eu quero chegar. Qual time, qual equipe não precisa ter clareza dos seus objetivos? Depois de ter clareza, de fato, vai construir um plano de ação, sei onde eu quero chegar. Então, vamos construir um plano para chegar nesse teu objetivo, nesse resultado que você espera? Qual equipe, qual empresa não tem, de fato, necessidade, né, de ter um plano de ação desenhado? E é aí que muitos dos meus clientes, Aldrin, eu que treino equipes, treino líderes nas organizações, já desde 2016, utilizando a metodologia coaching, e costumo dizer que o estilo líder coach fez total diferença quando eu fui líder de equipe também. Eu vejo que é uma necessidade muito grande, porém, algumas empresas negligenciam essas pequenas etapas. Tem uma empresa ali que vai levando do jeito que dá, não tem clareza dos objetivos, não tem nem plano de ação. E aí que o processo de coaching entra. Não é oba-oba, não é apenas motivacional. Claro que isso, como você comentou, faz parte dentro de uma programação neurolinguística, dentro da quebra de padrão. Às vezes a equipe está um pouco desmotivada, um pouco desengajada. Fazer movimentos ativacionais, que a metodologia coaching usa isso também, é importantíssimo. Mas nada adianta eu ter um monte de pessoa motivada que está de um lado para o outro querendo entregar, mas não ter direcionamento. E também não ter habilidade, né, conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para alcançar aquele objetivo. Então, como que eu faço para implementar isso nas organizações? E tem muitas organizações, tem um estilo mais conservador, tem um estilo mais cético, né, que quando você vai falar em coach dentro das empresas, eles pensam assim, mais uma palestrinha, mais um oba-oba, mais uma bagunça aqui dentro, que faz hoje, amanhã todo mundo esquece. Não, não é só isso. E eu sou professor também na disciplina de coaching e liderança em MBA, e muitos dos meus alunos falam depois que passam pelas minhas aulas, Lucas, você mudou minha visão sobre coaching, inclusive quero levar para minha empresa, porque lá a gente tinha um conceito A, mas a gente viu que é um conceito totalmente diferente, que não tem a ver apenas com oba-oba e motivação. Tem clareza, tem plano de ação, tem foco, um dos pilares do coaching também é manter o foco no objetivo que quer de fato alcançar, mas tem o plano de ação e lá no final tem a celebração, tem a conquista. Então é um desafio muito grande trazer esse conceito, esse estilo de liderança para as organizações, principalmente no Brasil, Aldrin. Mas quando a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, que é um dos países referência em coaching, as empresas reconhecem seus melhores colaboradores dando processos de coaching para eles, porque lá é muito mais valorizado. Grandes universidades, como Harvard, dentre tantas outras, têm a metodologia coaching dentro da sua grade curricular. Ou seja, nós precisamos quebrar uma crença limitante que algumas organizações ainda possuem sobre a metodologia coaching. E às vezes querem de fato evitar que isso venha a ser aplicado dentro da empresa. E aí nós, como profissionais certificados que somos, nós precisamos mostrar através de geração de resultados para essas empresas que o coaching sim faz a diferença. E o coaching nada mais é do que um condutor, alguém que vai entender as pessoas, que vai trabalhar seus desafios, suas dificuldades, sejam emocionais, sejam de habilidades técnicas, comportamentais, trabalhando bem os perfis comportamentais, cada pessoa dentro do seu perfil, numa função adequada para o seu perfil. Enfim, é uma metodologia, um estilo de liderança que traz uma clareza gigante para as organizações,
mas o que precisamos fazer ainda dentro, eu costumo dizer que eu sou um disseminador assíduo do coach, né? Eu fui coordenador do NUCOF, que é o Núcleo de Coaches Foz do Iguaçu, durante 2 anos, fundei o Núcleo de Coaches Foz do Iguaçu, associação comercial, fui tesoureiro durante 2 anos, e 2 anos depois eu fui coordenador. Agora em 2022 eu passei a abraçadeira de coordenador para uma outra atual coordenadora que está conduzindo agora, e lá nós fizemos um movimento muito forte na região de Foz do Iguaçu, a região internacional, para fortalecer a metodologia coach. Então, eu costumo dizer que eu sou um disseminador, um pregador da metodologia e, claro, aplicando na minha vida, desde 2016, que foi a primeira formação que eu fiz, aplicando, dizendo que sim, a metodologia faz a diferença e pode impactar tanto no âmbito pessoal, como profissional e como organizacional. Isso é sem dúvida. Agora, e você citou uma coisa interessante, que no Brasil a pessoa está mais preocupada com certificação do que aprendizado. Então, assim, tem gente que fala assim, quantas vezes eu vi curso, o cara falou assim, mas tem certificado? A pessoa está mais preocupada com o quadrinho que ele vai pôr na parede do que realmente com o que ele vai aprender, né? Eu acho que o que diferencia um país de primeiro mundo para terceiro mundo é justamente essa percepção, essa visão. E você falou bem, lá nos Estados Unidos existe um investimento nos seus líderes. Para quê? Para potencializar eles mais, porque eles entendem que esse líder motivado e com as técnicas certas e metodologias corretas, ele vai desenvolver muito mais a empresa, muito mais a equipe dele e, consequentemente, a empresa, né? E o Brasil, infelizmente, as nossas universidades, ela tem, a gente aumentou o número de gente que estuda, mas não aumentou o índice de qualidade estudantil, né? A gente, infelizmente, está na base inferior da validação mundial em relação a aprendizado, realmente, né? Então, isso é um grave problema, porque você vai gerar gente com certificado que está habilitado a fazer alguma coisa, mas não vai ter competência, não vai saber fazer. E aí, isso é muito ruim, porque quando você confia naquilo, é onde muita gente, você citou aí das empresas, por que acontece esse negócio do coaching? É porque tem muito coach no mercado, e eu não estou analisando nenhum especificamente, mas tem muito coach no mercado que não entrega o que precisa, né? Ele se formou em coach, a hipnose é a mesma coisa, tem muito hipnólogo hoje, hipnotista, que o cara se formou em hipnose, mas ele não entrega aquilo que realmente precisa entregar, que pode entregar. Então ele não agrega aquele valor, e a partir do momento que você não tem o resultado que você esperava, você coloca todo mundo no balaio. O coach não é tanto isso. E ao mesmo tempo a gente vê o desenvolvimento que a gente consegue fazer em líderes e como é que você reflete isso. Eu brinco que é o seguinte, eu trabalho muito com mentoria de gestão de empresas, né? Fazendo as empresas gerarem maior rentabilidade e tal. Só que eu tenho que fazer o coach executivo do dono do negócio, porque senão ele atrapalha. E tem caso interessante que eu já tive que literalmente demitir o dono da empresa, do corpo da empresa. E no começo ele levou como uma brincadeira, que ele confiava no meu trabalho e tudo, mas assim, ele falou assim, peraí, como assim ele vai me demitir da minha empresa? E, cara, nós contratamos um administrador realmente para lá, um mentor, e o cara fez um resultado diferente. Ele falou assim, Aldrin, graças a Deus que você me demitiu, porque senão eu ia ficar naquele negócio achando que eu sei, sem saber fazer, fazendo do jeito que eu achava certo e não tendo o resultado que você possibilitou. Nós fizemos um crescimento dele de 8 vezes, cara. Você imagina uma empresa crescer 8 vezes em 1 ano e meio. É um resultado muito grande, né? Incrível. Então, assim, e aí voltando para essa linha, que aí o que acontece? Beleza, então eu sou um líder, eu trabalho numa empresa, eu sou um líder, eu já fiz um monte de cursinho, né? Aplico uma coisinha ou outra ali, sem conexão, nada. Então, estudo é importante estar avaliando, porque sem conexão eu não vou ter resultado, né? Então, assim, vou ter resultados separados, sem conexão também. Mas como é que eu faço para me avaliar? Como é que aí eu vou jogar a bomba para você? Eu sou um líder que estou assistindo o programa aqui, e beleza, eu acho que eu tenho competência, eu acho que eu sou um líder, eu não sou um chefe. E como é que eu posso entender o meu processo? Como é que eu posso melhorar o meu processo de forma de atingir, sim, essa excelência como líder? O que você sinaliza para a pessoa? Como é que ela pode se autoavaliar? O autoconhecimento é imprescindível, né? Agora, como é que ela pode fazer uma autoavaliação?
Exato. Começa pelo autoconhecimento mesmo. Eu tenho um método chamado liderança de ponta a ponta, que a primeira ponta do LPP é a autogestão, a autoliderança. Então, é humanamente impossível liderar a outros sem liderar a si próprio primeiro. Então, a base é autoconhecimento. Entender meu perfil comportamental, meus talentos, entender dentro do assessment o que o meio está exigindo de mim, o que eu preciso entregar, como é que está a exigência do meio em relação àquilo que eu estou entregando hoje. Então, a base de tudo é o autoconhecimento. Depois disso, Aldo, eu vou para outros indicadores. Eu preciso entender como é que está a minha equipe. Eu preciso entender que características e habilidades têm presentes na minha equipe. E características e habilidades não têm presentes na minha equipe. E quem são as pessoas que estão, de fato, na função mais adequada. Talvez fazer um job rotation, talvez através de um job description também, na descrição das funções, entender como que as pessoas estão, qual é a característica do perfil de cada uma. Então, eu vou conseguir mensurar através de indicadores pré-estabelecidos. Todo o processo de coaching que nós implementamos nas organizações, o primeiro encontro é um encontro de clareza, de fato, para entender, fazer um briefing, identificar o que, de fato, vocês querem melhorar e desenvolver nesse time ou nesse líder. Especificamente, a minha especialidade é trabalhar com líderes das organizações, pessoas que já estão na função de liderança ou estão sendo preparados para isso. Aí nós aplicamos ferramentas de diagnóstico, feedback 360 graus, uma ferramenta incrível, onde toda a equipe avalia ali o gestor também se autoavalia. Depois, através de indicadores, gráficos, nós mostramos para o líder, ó, é assim que a tua equipe te vê em relação à maneira como você se enxerga. Em cima desse feedback 360 graus, é desenvolvido ali alguns indicadores comportamentais, o acompanhamento é feito no meio do processo e no final do processo, para identificar o quanto ele evoluiu naquelas características na visão dele e na visão do time também. Esse é o indicador comportamental. Porém, outros indicadores que têm a ver com gestão, a melhoria de processo, aumento do faturamento no setor, ou, enfim, até eu costumo dizer que as metas não são só progressivas. As metas também, dependendo do setor, elas serão regressivas, como, por exemplo, diminuir custos num determinado departamento. Às vezes, você tem ali um perfil que é mais influente, que é mais organizado, e ele está fazendo as coisas de qualquer jeito. E os custos daquele setor estão sendo muito grandes. Aí, quando você começa a trabalhar uma característica mais organizada nele, de um planejamento mais bem feito, ele consegue reduzir drasticamente os custos do setor que ele lidera. Então, todo o processo, ele é feito em cima de indicadores, iniciando pelo briefing, o que realmente é necessário desenvolver comportamentalmente naquele indivíduo, e também resultados que a organização espera de faturamento, de redução de gastos, de implementação de processos e tudo mais. Então, através de indicadores pré-definidos, nós conseguimos acompanhar o avanço da pessoa ou da equipe, de um grupo de líderes que está dentro de um processo. E isso é tão interessante que você está falando, que é o seguinte, é igual eu sempre trabalho muito a rentabilidade da empresa. Porque muitas vezes o cara fala assim, mas a empresa está tendo um faturamento altíssimo, mas você vai olhar, as despesas estão lá em cima, e o que está sobrando é uma ninharia, vamos falar assim. Então, assim, não adianta, de boa intenção o inferno está cheio, a gente sempre brinca com isso. Então, você tem que olhar realmente os processos. E aí, é lógico, você tem que ter a inteligência de conversar com aquele líder, porque tem um líder que ele é excelente em vendas, por exemplo, mas a equipe de venda dele consome um recurso alto da empresa que acaba inviabilizando aquilo. Então, se você não tiver, por exemplo, igual você falou do teste 360, se a equipe não for madura, você não consegue ter um bom desenvolvimento daquilo. Porque o cara vai falar assim, mas você está falando isso porque eu fiz aquilo, vai sempre ter uma retaliação. A imaturidade das equipes é muito grande, a gente encontra isso muito no mercado. Então você tem que ir, existe muita ferramenta interessante, mas o grande detalhe do seu processo, por exemplo, que você enfrenta também, é de saber o que utilizar. Eu sei que você tem uma gama de ferramentas gigante para usar, mas o que usar na hora certa é o que vai te dar resultado. E o seu resultado, ele vai te calçar como profissional também. Como esse profissional que habilita as empresas a crescerem e tal. Então, é tudo isso. Agora, é o seguinte, então a gente pegou esse gancho aí da equipe matura também. Então, tem muito processo que, por exemplo, como é que a gente, na nossa imaturidade, como é que a gente aprendeu a escrever? A mãe da gente pegava na mão, fazia assim, caderno de caligrafia, e por aí vai. Então, você ia usando métodos, para atingir aquilo. E muitas vezes você tem que construir todo um desenvolvimento, sem a empresa entender como que você vai chegar, para que você apresente depois. Aí ela vai falar assim, agora eu entendi por que você construiu dessa forma. Então acaba que a gente tem que fazer uma coxa de retalho, para depois cobrir realmente. Então é todo um processo. Talvez eu ouvi uma frase que diz o seguinte, venda o que o cliente quer, entregue o que ele precisa.
Às vezes Isso, o cliente quer alguma coisa, mas ele não sabe o que ele precisa de fato. E aí, com um brief bem feito, um diagnóstico com ferramentas aplicadas, você vai entender o que realmente ele precisa. perfeito, é isso. Você resumiu tudo, é isso aí, isso é fantástico. Agora é o seguinte, vamos lá, mais um tiro para você. Então, beleza, eu entendi isso aí tudo, eu sou um líder que eu me considero líder, minha equipe tem um resultado bom, e eu sei que eu posso melhorar, porque eu não sou líder de mercado, vamos falar assim, né? E tá, eu já vi aqui que o Lucas tem toda uma plataforma, depois eu quero que você deixe aí para o pessoal é, acessar lá para ver como é que fala com você, tudo isso. Mas, assim, eu quero saber agora o seguinte, como é que e você também falou aí do autoconhecimento, né? Que eu preciso me autoconhecer para me autoavaliar. Beleza, eu fiz tudo isso e agora eu tenho uma noção do que eu preciso, né? Sem esse profissional, eu consigo desenvolver isso. Eu falo que é o seguinte: se você andar sozinho, você pode ir onde você quiser. Não necessariamente você vai ter velocidade. E ao mesmo tempo, você citou um negócio aí que é o seguinte: é, potência sem direção não vale nada, né? Porque o pessoal não adianta o cara ser, eu vou explodir, vou fazer, mas não tem direção. E uma outra coisa que eu gosto de agregar: velocidade é diferente de pressa. A maioria das empresas estão com pressa de resultado, pressa de atingir faturamento, só que não vê o que construíram. E um outro problema ainda, o Lucas, jogando a bomba pesado na sua mão. Um outro problema ainda é o seguinte: muitos gestores ainda são chefes. O cara vem com todo aquele negócio, mas no finalzinho ele fala assim: fazer do jeito que eu estou mandando. Ele usa essa palavra, né? E aí ele desconstrói tudo que ele fez bonitinho, ele desconstrói no final. E vamos supor que eu me identifiquei com isso. Eu sou um gestor e me identifiquei com isso. Como é que eu resolvo isso comigo, com a empresa? Como é que eu tenho mais assertividade nisso? Uma vez um cliente meu fez a mesma pergunta, isso em 2017, 2018, ele tinha uma empresa grande que tinha sido até capa da revista Veja, se eu não me engano, alguma coisa assim, naquela época. E ele comentou que muito dos resultados dele era por uma liderança meio impositiva que ele tinha, um perfil de executor com analista ainda, rápido e crítico. Meu Deus, dava nos dedos. Faça, né? E aí ele falou para mim: Lucas, mas agora eu quero mudar, porque eu vejo que eu não estou conseguindo reter os talentos. As pessoas estão querendo sair, estão frustradas e tudo mais. Aí eu perguntei para ele durante o processo: o que geralmente, indiferente de religião ou não, né? O que geralmente uma pessoa da religião católica, quando vai para o padre, o que ele faz geralmente uma vez por ano? Ele vai lá e se confessa, não é isso? Ele falou: sim, ele se confessa. E depois que ele se confessa, o padre fala o que para ele? Vá e não peques mais, vá dar uma penitência para ele e tudo mais. E aí ele falou o seguinte: Lucas, você está querendo dizer que eu tenho que chegar e me confessar para a minha equipe? Eu falei: olha, como soa isso para você? Porque talvez você internamente assumiu que você quer mudar e não quer ser mais esse líder carrasco que muitos veem. E muitas pessoas julgam você pelo teu comportamento, mas não pela intenção do teu coração. Então faça um movimento com a tua equipe, reúna eles e abra o teu coração. E na visão deles, se ele fizesse isso, ele ia mostrar fragilidade e ia perder o controle da equipe. Só que não. A gente entende que eu mostrar vulnerabilidade e fragilidade não deixa o líder mais fraco. Pelo contrário, nivela ele e conecta ele com a equipe. E aí ele foi lá e fez isso. E aí, na outra sessão, uma semana depois, ele falou: Lucas, foi incrível, porque a equipe pôde também trazer a percepção deles de que muitas vezes eles tinham medo de falar algo para mim, pelo medo de como seria o meu posicionamento. A partir do momento que eu pedi o feedback para eles, me expus as minhas fragilidades, a nossa semana foi muito mais aberta, nós tivemos uma reunião incrível que nós não tínhamos durante muito tempo na nossa empresa, mesmo sendo uma empresa top no segmento deles. Então, respondendo a tua pergunta, Aldo, o que eu costumo dizer? Seja transparente com as pessoas. Se você identificou que realmente você tem uma debilidade comportamental e você quer mudar isso, você tem que ser transparente. Transparência radical. Um livro incrível que eu deixo para a audiência ler é o livro Princípios do Ray Dalio. É um livro incrível, é uma bíblia, quase 500 páginas, li ele em 2021 para 2022, e ele traz lá um tripé, né, uma pirâmide que os gestores organizacionais precisam seguir, e um deles é a transparência radical. Então, a partir do momento que você assumiu, que você identificou isso, que é uma falha tua ou algo que você precisa melhorar, primeiro de tudo, reúne a tua equipe e mostre a intenção no teu coração. Porque de julgamento, nossa mente está cheia, né? Vamos julgar o Aldrin pelo comportamento dele. Mas eu não consigo entender, muitas vezes, a intenção positiva pelo coração dele. Então, entenda, abra-se para a sua equipe, compartilhe com eles. Tá, mas isso não vai resolver.
Depois vem o quê? Aí vem, de fato, cria um plano de ação com o teu time, cria encontros periódicos com eles para estar retroalimentando esse feedback, para identificar onde você já melhorou, onde você ainda está deixando a desejar. Eu costumo sempre dizer, de vez em quando a gente vai escorregar na casca de banana lá e voltar para o nosso padrão normal. Então, o nosso padrão, pelas sinapses neurais que nós construímos, eu estou com 36 anos. Então, eu tenho 36 anos construindo um caminho na minha mente, a sinapse neural. Para eu desconstruir essa sinapse, eu nunca vou conseguir desconstruir. Eu vou conseguir construir novas, com muito desafio. Mas aquela antiga vai estar sempre ali, vai surgir uma graminha, e quando eu menos esperar, eu vou voltar para aquele caminho anterior de novo. Então, depois disso, você identificar realmente que tipo de comportamento você quer ter a partir de agora. E aí não é dizer assim, Aldrin, a partir de hoje, Aldrin, eu não vou ser mais grosso com você, por exemplo. Não, é eu identificar o que eu quero ser a partir de hoje com você. Porque não tem como anular um comportamento. Eu posso substituir ele por outro. E se eu não tiver a clareza de qual é o que eu vou substituir, rapidamente o meu cérebro vai voltar para o anterior, se não tiver um substituto para colocar no lugar. Então é muito importante, transparência com a tua equipe, reconhecer que as tuas fraquezas, vulnerabilidades não fragilizam a tua liderança, pelo contrário, te aproxima muito mais, te torna um ser humano diante da tua equipe, a tua equipe vai te valorizar muito mais. Depois desse reconhecimento, retroalimentação, o PDCA, né, Plan, Do, Check, Action. Então, planeje, já vai retroalimentando com a tua equipe, comportamentalmente também. E identifique, crie um plano de ação de comportamentos substitutos. Eu não vou fazer mais isso, mas só dizer eu não vou fazer mais isso não basta. Eu vou fazer isso a partir de agora. Conhecimento, prática e repetição. Repita aquilo, até que se torne de maneira consciente, depois vai para o inconsciente, você já está fazendo aquilo como hábito. Então, ou seja, não é fácil, né, Alden? Se fosse fácil, qualquer um faria. Mas é possível, e com dedicação, com diligência, principalmente, e persistência, você consegue, sim, como líder, mudar alguns comportamentos que pode estar impactando o teu resultado. Isso aí. E eu tenho uma outra metodologia que eu gosto de usar muito, é o seguinte, eu sempre usei isso aí, né? Não é fácil, não todo mundo faria. Mas eu uso assim, se alguém fez, se tornou fácil agora, entendeu? Se alguém atingiu aquilo, é possível, né? Porque é aquele negócio, o impossível só é impossível até que alguém consiga, né? E eu falo duas coisas interessantes disso, é o seguinte, o meu terapeuta, ele sempre fala um negócio que é o seguinte, ele vira para mim e fala assim, Aldrin, a transparência é falta de educação. Mas em que sentido? De eu me mostrar quem eu sou. Eu sei que eu tenho vários personagens. Eu com minha mãe eu sou de um jeito, eu com um profissional da área eu sou outro, e por aí vai. Tá tudo certo. Você só não pode ter personagem com você, né? E uma máxima que você citou aí, que é muito bom isso, é o seguinte, pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda é sinal de inteligência e do tanto que você está interpretando que você precisa melhorar. Isso, cara, é muito interessante, por quê? Porque isso transforma a vida das pessoas. Quando você se sente que você precisa melhorar uma coisa, você está colocando arrogância e prepotência debaixo do tapete. E você está assumindo um papel de líder realmente para fazer a diferença, não só para você, né, porque tudo parte de você, mas para todos em volta, a sua equipe, tudo isso. Ô Lucas, como eu te falei, cara, quando o papo é bom, a gente chega no final do programa assim, rapidão. Eu queria que você deixasse aí para a gente, primeiro já te agradecer, né? E que você deixasse aí para a gente as suas mídias sociais e onde o pessoal, como é que faz para fazer o 360, fazer o teste, fazer tudo isso aí, para me conseguir avaliar como líder e poder potencializar isso aí. Incrível, Aldrin. Meu Instagram é o principal canal de relacionamento com os meus prospectos, clientes e tudo mais. Lá estou compartilhando sempre conteúdo sobre liderança, gestão de equipes e também meu LinkedIn. Meu Instagram é lucasrenz, lucas.henz.oficial, lucasrenz.oficial. E meu LinkedIn é lucasrenz apenas, então, me seguindo lá, me encontrando, você vai saber o caminho. Tem uma equipe comercial preparada para atender, manda um direct lá e que meu time vai responder e atender também. E se eu pudesse deixar uma dica, Aldrin, quero começar a implementar o estilo liderança coach na minha empresa, para finalizar. Qual seria essa dica simples? Uma frase que eu ouvi de Jim Collins, mas que vem lá das maiêuticas de Sócrates, enfim. Pergunte mais e afirme menos. Em que sentido? Troque a exclamação pela interrogação. Quando você começar a perguntar mais para a tua equipe, as pessoas vão identificar e entender que elas têm um potencial gigante dentro delas que nem elas sabiam. Você cria uma equipe mais autônoma, mais independente. Claro, seria pauta uma conversa muito mais longa aqui sobre liderança situacional, níveis de maturidade da equipe e tudo mais. Mas comece dessa maneira, troque a exclamação pela interrogação.
simples, rápido. Aldrin, faz isso. Aldrin, você já pensou em fazer dessa maneira? Como seria para você se fizesse assim? Só colocando a interrogação no lugar da exclamação, você já vai estar sendo um líder coach, um líder que gera pessoas, desenvolve potenciais, desenvolve competências. Exatamente. Tem gente que vai achar ruim, tem gente que vai assim, tá me colocando para pensar. Mas você vai ter que preparar isso aí, você com inteligência, você vai estar vendo isso. Lucas, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação, pela sua distribuição de tanto conhecimento, assim, parabéns, tá? E com certeza a gente vai chamar você depois aqui para um outro programa para aprofundar mais esse assunto, tá? E desde já eu deixo um grande abraço para você e a gente se vê em breve aí por São Paulo. Aqui em Alfa, espero aqui, vamos marcar uma live todo mundo junto aqui presencialmente, vamos fazer um movimento aqui. Legal, Aldrin, gratidão, parabéns pelo trabalho, Papo Coach, tá? Eu lembro que no evento que nós nos conhecemos, que foi o Rasta, todo mundo falava do Aldrin, do Papo Coach e tal, e eu falei, poxa, quero conhecer esse figura aí. Você estava lá, sempre reconhecendo todo mundo, parabéns, tá? Você é um potencializador de pessoas. Acho que todo mundo que te conheceu tem uma admiração muito grande pelo que você faz. Gratidão por isso. Obrigado, cara, gratidão a todo mundo. É isso aí, gente. Um abraço. Gente, a gente está chegando a mais um final do programa Papo Coach, com profissionais assim, ó, de extrema competência, trazendo informações relevantes e importantes para a gente. E eu quero agradecer mais uma vez todo o pessoal que participou aqui com a gente, na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. E também todos que nos seguem pelo YouTube, Instagram e Facebook. Se você ainda não faz parte, vem fazer parte dessa comunidade que cresce a todo momento. É @hajacerto. E o programa vai ficando por aqui. A gente deixa um grande abraço e a gente se vê por aí, num próximo programa ou pela internet. Grande abraço. Tchau.